Olá, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos ao webinar da série Covid-19 da Thermo Fisher Scientific. Eu me chamo Suray Herrera, eu sou especialista de desenvolvimento de mercado e hoje tenho o papel de moderadora dessa sessão de webinar. Para iniciarmos essa sessão, é importante compartilharmos a missão da Thermo Fisher Scientific, que nesse momento da nossa sociedade faz ainda mais sentido. A missão é permitir que nossos clientes tornem o mundo mais saudável, mais limpo e mais seguro. E o surto global de coronavírus é um lembrete poderoso da importância dessa missão que está em ação. Ressaltamos que estamos profundamente conscientes de nossas obrigações para garantir a segurança de nossos colegas e comprometidos em ajudá-los a manter o andamento da sua pesquisa durante esse momento tão desafiador. Por isso, reunimos uma série de 5 webinars educacionais e gratuitos com temas relacionados à Covid-19, que irão abordar desde a preparação do laboratório para testes até a produção de vacinas virais. E eu te convido para estar conectado conosco nas próximas sessões. Nesse webinar, o especialista André Rueda compartilhará sobre extração de RNA viral, o que saber e quais os desafios. Mas, antes de iniciarmos, temos alguns lembretes. Agradecemos as interações do bate-papo, e essa interação é realmente o cenário que estamos buscando nesse webinar, trocar as ideias e experiências que podem contribuir com a pesquisa. Porém, durante a sessão de webinar, vamos interromper esse bate-papo para que a gente possa se concentrar na apresentação. O chat das perguntas vai ficar aberto e você pode enviar as suas perguntas. O André atua na assessoria científica, avaliando a expressão de genes e microRNAs em regiões cerebrais relacionadas à neuroplasticidade induzida por etanol em camundongos. Agora iniciaremos a sessão de hoje. Passo a palavra para o André. Oi, pessoal, boa tarde. Eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui no webinar e também agradecer aí pela introdução da Surá. Então, acho que a gente já pode começar aqui. Na reunião de hoje, nesse webinar de hoje, a gente vai falar um pouco do que a gente precisa saber, quais os desafios da extração do RNA viral, né, em geral, mas com um foco no SARS-CoV-2, que é o vírus, aí, o novo coronavírus, que está causando essa epidemia de Covid-19, essa doença aí que está assolando o mundo, essa pandemia, né? Então, hoje a gente vai ver um pouquinho da estrutura e dos componentes dos vírus e também um pouco do ciclo biológico do SARS-CoV-2.
Né? Então, para dar uma introdução, né, do que a gente precisa saber para ter o fluxo de trabalho da extração do RNA, e aqui eu vou falar né, alguns passos assim mais gerais, e depois, a seguir, a gente entra nas estratégias para extração de RNA viral e dos desafios que cada uma delas tem. Por fim, a gente termina falando um pouco das soluções que a Thermo Fisher Scientific oferece para a extração do RNA viral. Então, a gente pode já começar aqui falando um pouco de como que os vírus são compostos, tá? É que isso vai ser importante um pouco para a gente entender por como que é feita essa extração do RNA mais para frente. Tá. Então, assim, os vírus, eles são compostos normalmente por um material genético, né? Eles são compostos por um material genético que pode ser tanto de DNA quanto de RNA em diferentes configurações, que eu vou falar mais para frente no próximo slide. Esse material genético ele está envolto por proteínas, né, que apresentam uma configuração particular ali que é capaz de se organizar espontaneamente, né, por questões termodinâmicas, formando essa estrutura chamada capsídeo, tá? Que está representado aqui por esse hexágono azul. Dentro do capsídeo, né, junto com o material genético, costumam haver outras enzimas, outras proteínas associadas ao material genético, ao vírus, né? E parte dos vírus circundada, né, está inclusa numa membrana fosfolipídica que contém glicoproteínas que são importantes para o vírus entrar na célula, tá? Na célula hospedeira, que essa estrutura se chama envelope, tá? Então, todos os componentes são importantes para os vírus infectarem as células e fazerem a sua replicação. Eles são agentes biológicos, né, que são parasitas intracelulares obrigatórios. Então, todos esses componentes são importantes para ele ter essa função, já que ele não tem um metabolismo próprio, né? Os vírus não apresentam metabolismo próprio. Então, de acordo, né, como eu disse, o material genético dos vírus pode ser de DNA ou RNA, e de acordo com o tipo de material genético que eles apresentam, os vírus podem ser classificados em diferentes grupos, né? É difícil fazer uma árvore da vida única dos vírus, até porque não existe uma origem única para os vírus. Mas os vírus, então, eles são agrupados, né, de acordo com famílias e outros grupos, né, biológicos também, mas a classificação mais prática para a gente utilizar vai de acordo com o tipo do material genético, né, e o ciclo de replicação desses vírus. Então, a gente tem essa classificação de Baltimore, que tem 7 classes, mais ou menos 6, 7, porque as últimas são debatíveis, né? Então, deixa eu só verificar aqui se está no próximo slide. A gente vai ver aqui as classes dos vírus, né? Então, na classe 1 e na classe 2, a gente tem vírus que são... O material genético deles é de DNA. Então, na classe 1, são os vírus cujo genoma é um DNA dupla fita, né, semelhante ao nosso na estrutura geral, só que com um tamanho muito reduzido, né? E a classe 2 é composta por vírus de uma simples fita de DNA. Então, esses vírus de DNA simples fita, eles passam por uma etapa de conversão para a dupla fita de DNA, e a partir dessa dupla fita é sintetizado RNA mensageiro, tá? Os vírus de dupla fita de DNA, diretamente do DNA desse material genético, é capaz de ser sintetizado esse RNA mensageiro, que vai ser utilizado pela maquinaria celular, né, do hospedeiro, para sintetizar as novas
moléculas, né, as novas partículas virais, tá? Então, tanto o material genético quanto as proteínas associadas. Nas classes 3, 4 e 5 dos vírus, a gente tem, nas classes 3, 4 e 5 de Baltimore, a gente tem vírus que são compostos por RNA no seu material genético, tá? Então, na classe 3 são vírus de RNA dupla fita, a partir do qual já é possível sintetizar o RNA mensageiro. Só que na classe 4 e na classe 5, a gente tem vírus que são de RNA simples fita, tá? Na classe 4, essa simples fita de RNA já está, a partir dela já é possível, né, que a célula hospedeira sintetize o RNA mensageiro. Na verdade, ela já pode ser usada como se fosse um RNA mensageiro, né? Os ribossomos conseguem ler esse RNA mensageiro, esse RNA genômico, né, desses vírus diretamente em alguns casos, enquanto que outros vírus dessa mesma classe precisam passar, né, ser convertida essa fita simples de RNA que está no sentido positivo numa fita negativa, que por sua vez vai servir de molde para a síntese do RNA mensageiro, né? Esse positivo ou negativo tem a ver com o sentido do RNA mensageiro, né? Mais ou menos assim. Então, a fita negativa seria a complementar ao mensageiro. Já na classe 5, o genoma, né, dos vírus é composto por um RNA simples fita no sentido negativo, que precisa ser convertido, que a partir do qual pode ser sintetizado o RNA mensageiro direto, tá? Na classe 6, a gente tem outros vírus também de RNA simples fita, tá? Positivo, mas que eles passam por uma etapa intermediária de conversão em DNA, tá? Esses vírus, eles possuem no seu código genético, né, a sequência de uma enzima chamada transcriptase reversa, que é muito importante, vocês vão ouvir falar bastante dela no próximo webinar, né, quando a gente vai falar da detecção por PCR em tempo real. Como o coronavírus, no caso aqui, o SARS-CoV-2, é um vírus de RNA, a gente, para fazer a detecção, vai usar uma transcriptase reversa, que foi originalmente isolada a partir de um vírus também, desses da classe 6, tá? Entre esses vírus estão os retrovírus, né, os vírus como, por exemplo, o HIV, que se integram ao genoma do hospedeiro, né? Então, para ter esse passo de integração, o RNA simples fita passa, né, por essa etapa de transcrição reversa e, a seguir, é sintetizado um DNA dupla fita que vai ser integrado a partir dele, que vai ser sintetizado o RNA mensageiro, tá? Os vírus da classe 7, perdão, eles são bastante parecidos à classe 6, tanto que atualmente já tem a ideia de se juntar tudo numa classe só, tá? Eles são bem parecidos, só que eles não têm essa integração do DNA dupla fita no genoma do hospedeiro. Então, com isso, acaba acontecendo, ele não integra, né? E o material genético dele é o DNA dupla fita, tá? Então, essa é a diferença dos da classe 6 para os da classe 7, mas ambos utilizam uma transcriptase reversa que vai junto no capsídeo do vírus, né? Para fazer essa conversão de RNA em DNA, que é uma conversão que abalou, né, o dogma central da biologia molecular que a gente conhece, tá? Deixa eu ver aqui. Tá. Então, quando a gente está falando aqui do SARS-CoV-2, a gente está falando de um vírus de classe 4, e no próximo slide tem aqui um esqueminha de como que é esse vírus, tá? Vamos ver se passa aqui, porque eu não estou vendo esse slide ainda. Ótimo. Então, aqui, nesse slide, a gente tem uma computação, né, uma imagem gerada em computador, em que
a gente consegue ver essa estrutura do vírus aqui, especificamente do SARS-CoV-2, que eu vou falar a partir de agora como coronavírus ou novo coronavírus, tá? Porque esse nome é meio complexo de falar. Então, o coronavírus novo, ele tem essa estrutura que vocês estão vendo, que parece uma esfera, né, assim, e dentro, que é o envelope, contendo essas proteínas que estão marcadas aqui em amarelo, que são as proteínas chamadas de spike, tá? O arranjo dessas proteínas spike é que dá o nome do vírus, porque ele aparentemente lembra uma coroa, né? E por conta disso que é coronavírus, o nome da família da qual ele pertence, tá? Esse envelope, ele está envolvendo o material genético do vírus, que está bastante associado às proteínas do capsídeo, tá? Tanto que a gente fala aqui em um nucleocapsídeo, que é essa junção do capsídeo com o material genético, e ele tem um formato de hélice, né? Ele tem um formato helicoidal, tá? Então, aqui a gente vê essa estrutura do vírus, tá? A proteína S, que é a spike, ela vai se ligar numa outra proteína agora do hospedeiro, que vai ser capaz, né, essa ligação vai mediar a internalização do vírus, tá? Permitindo, assim, que ele né, utilize a maquinaria celular do hospedeiro para fazer a síntese das novas partículas virais. Então, aqui a gente tem no próximo slide um esqueminha de como que acontece esse ciclo biológico do coronavírus aqui, tá? Inclusive, essa imagem que está aqui mostrando o ciclo biológico dele é uma imagem que é referente ao vírus da SARS, tá? O vírus da SARS original, né? Aquele da epidemia lá de 2003, mas que tem um ciclo biológico bastante semelhante ao do novo coronavírus, tá? Então, aqui na esquerda a gente consegue ver que essa proteína N, ela se liga a um receptor, né? Uma proteína que já está ali na membrana da célula do hospedeiro, que é a enzima conversora de angiotensina 2, tá? Que é uma enzima que aparece normalmente nas células, e quando essa proteína do vírus se liga, né, na angiotensina, ocorre a internalização do vírus junto com o seu receptor, e a seguir o envelope é desfeito, e se funde a membrana do envelope com a membrana do endossomo, né, do qual foi feita a internalização, e o material genético entra em contato com o citoplasma, as proteínas do capsídeo são digeridas, né? E o RNA acaba sendo já transcrito, né? Porque ele funciona como um RNA mensageiro, e forma um agrupamento de proteínas que é clivado, né? Sofre uma proteólise. E dentre essas proteínas que são geradas após essa proteólise, existe uma replicase, que é a enzima que vai converter esse RNA simplesfita positivo em negativo, gerando o genoma do vírus, tá? Esse mesmo RNA negativo, ele é transcrito, né, em diversos RNAs mensageiros diferentes, que vão dar origem às proteínas virais, tá? A seguir, quando essas proteínas virais são sintetizadas, né, no retículo endoplasmático rugoso e no complexo de Golgi, elas vão formando as vesículas que se juntam ao RNA do genoma e formam as partículas virais que vão ser liberadas da célula, tá? Então, aqui na imagem da direita, a gente tem uma eletromicrografia, né, de transmissão, mostrando, né, esses pontinhos pretos que vocês conseguem ver saindo na parte superior da célula, essas bolinhas mais escuras, são os vírus sendo liberados a partir de uma célula, tá? Então, mostrando que o vírus tem essa capacidade de transformar
a célula do hospedeiro numa verdadeira fábrica de produção de mais e mais vírus, tá? Pode passar o próximo slide, por favor? Tá, então, assim, essa ligação da proteína S com a enzima conversora de angiotensina 2 é importante para a gente entender um pouco dos sintomas, né, que a doença oferece, porque onde tem essa proteína, no hospedeiro, é onde o vírus vai conseguir entrar. Então, alguns locais onde essa proteína tem uma expressão bastante... ela é bem expressa em diversos órgãos, né? Mas, então, por ela ter essa expressão tão ubíqua, existem outras proteínas aí envolvidas nessa internalização, nessa recepção do vírus, seriam como correceptores, tá? Mas aqui a gente tem alguns órgãos, alguns sistemas em que essa proteína é bastante expressa. Então, no trato respiratório, né, especialmente nos pulmões, essa proteína é bastante expressa, no intestino e nas vias respiratórias, nas vias aéreas superiores também, tá? Então, isso leva ao aparecimento dos sintomas, que são febre, tosse seca, cansaço, dificuldade para respirar, e também dos sintomas que aparecem em alguns pacientes, seriam dores no corpo, coriza, congestão nasal, irritação na garganta, diarreia, e as complicações maiores ainda para a respiração, que podem levar à morte, tá? Todos esses sintomas, eles decorrem dessa infecção do vírus nas células hospedeiras, né, nos órgãos do hospedeiro, que vão gerar toda uma resposta inflamatória, com recrutamento de células imunes, com extravasamento de líquidos. Então, por exemplo, a dificuldade para respirar acontece porque você vai tendo um edema dos alvéolos, né? Então, a sua capacidade de absorver oxigênio fica mais difícil, né? Então, toda a resposta inflamatória que está ligada a essa infecção é que acaba gerando esses efeitos, tá? Mas aqui não é muito o objetivo da apresentação ficar falando, né, desses sintomas, mas sim, isso daqui se torna importante para a gente entender de onde que a gente vai conseguir as amostras para fazer a detecção do vírus no final, né? Que é o que a gente quer a princípio, assim, né, com esse objetivo aqui dos webinars. Então, no próximo slide, a gente vê, né, tem um resuminho, basicamente, de como que é feita aqui está aparecendo as regiões principais que são afetadas, e aqui a gente tem um resuminho de como que é feito de como que é esse vírus, né? Ele é um vírus envelopado, ele tem um genoma de RNA e ele está bastante presente nas vias aéreas. Isso vai determinar como que a gente vai fazer a extração, né, a detecção dele, na verdade. Então, no próximo slide, a gente já vê um fluxo de trabalho, né, para conseguir determinar se uma pessoa está ou não infectada pelo vírus, tá? Essa é uma das possibilidades e ela envolve a coleta do material. Então, não adianta, por exemplo, a gente pegar uma amostra do paciente que não seja necessariamente de um dessas regiões que são infectadas ou que não tenham a presença do vírus lá, tá? Se bem que por ele se tratar de um vírus novo, é interessante fazer a investigação de outras áreas menos imediatamente, que a gente imediatamente relacionaria, né, com essa infecção. Então, por exemplo, agora estão começando a aparecer alguns sintomas neurológicos do coronavírus, né? Então, por que será que esses sintomas aparecem? Então, outros tipos de amostras também são interessantes. Mas, de todo caso, os protocolos internacionais, que são os documentos nos quais a gente se baseou para montar essa apresentação e nos quais a gente se baseia para até dar as recomendações, esses protocolos se baseiam basicamente em amostras respiratórias, tá? Que eu vou falar mais para frente.
Então, após a coleta da amostra, é importante você estabilizar, né, para ela não ser degradada, e armazenar essa coleta até que ela seja processada, né, essa amostra até que ela seja processada. No passo seguinte, essa amostra precisa ser, o RNA dela, no caso, precisa ser extraído, você passa para a etapa de detecção e, por fim, a análise, tá? A etapa de extração e detecção e análise, ela vai, na verdade, o workflow inteiro vai depender de escolhas que são feitas ali pelo laboratório, pelo instituto, né, pelo órgão governamental, que seja, tá? Mas o recomendado é o seguinte, é prestar atenção que quanto mais para frente nesse fluxo de trabalho, ou na verdade, quanto mais inicial, né, for a etapa do fluxo de trabalho, maior impacto ela vai ter lá mais para frente na sua análise, tá? Então, talvez seja interessante quem estiver começando a fazer esse tipo de detecção, né, fazer o caminho contrário, né, determinar qual tipo de análise vai ser feita, quais são as possibilidades do laboratório e ir voltando nesse fluxo de trabalho até determinar a coleta adequada para aquela análise, porque fica complicado, né, a gente descobrir lá no final, na hora de fazer a detecção, por exemplo, que a amostra foi armazenada incorretamente, por exemplo, ou que a amostra que a gente tem é totalmente incompatível com a forma de detecção, tá? Então, eu vou passar alguns pontos, assim, a parte de coleta e armazenagem, estabilização, eu não vou ter um enfoque tão grande, a parte principal vai ser na extração, né, até está no título do seminário aqui, e detecção vocês vão ver nas próximas webinars, tá? Parte de detecção e análise. Então, no próximo slide, a gente já começa aqui falando da coleta. Como eu disse, esses protocolos internacionais, Organização Mundial da Saúde, CDC Estados Unidos, Charité de Berlim, eles todos recomendam o uso de amostras respiratórias, tá? Então, principalmente suave nasofaríngeo ou orofaríngeo, lavado, aspirado também nessas duas regiões, aspirado nasal, suave nasal, e aqui esse suave nasal e nasal profundo, eles são quando você introduz o suave só na narina, até a metade aqui do nariz, né, e não até o fundo como nasofaríngeo, tá? Lavado broncoalveolar, aspirado traqueal, escarro também é uma amostra que pode ser utilizada, e alguns protocolos recomendam também, se possível, a coleta de sangue e fezes, tá? Não necessariamente para você identificar se o paciente está ou não contaminado, mas para verificar se é possível ou não ver se tem vírus ali. No caso do sangue, não vai ser um teste necessariamente baseado em RNA, né, em amplificação de RNA, mas pode ser um teste sorológico, então você vê a correlação entre a sorologia, né, desenvolvimento de anticorpos e a carga viral, né? E também é possível utilizar amostras de tecido, né, amostra pulmonar nos pacientes que vieram a óbito, né, amostras de autópsia. Eu estou vendo uma pessoa perguntando aqui de saliva, eu não consigo ver necessariamente todo o chat aqui, mas eu vejo que existe a possibilidade de detecção em fluido oral, mas a saliva não é uma das amostras que está recomendadas pelo CDC e pela Organização Mundial da Saúde, tá? Então, no próximo slide a gente tem aqui uma tabela. Não, perdão, no próximo slide a gente fala da estabilização e armazenagem das amostras, é no seguinte que tem a tabela. Em que essas amostras de swab, principalmente, elas são armazenadas em meio de transporte viral, tá? Então, assim, elas são tratadas como amostras líquidas no final, tá? Elas não vão ter o mesmo tipo de processamento, você não vai processar necessariamente o swab, você vai processar a própria amostra, o próprio meio de transporte, tá?
cada protocolo ou cada tipo de amostra tem uma temperatura de armazenagem e transporte corretas, tá? Mas, normalmente, até 72 horas, né? Se a amostra for ser processada até 72 horas após a coleta, ela tem que ficar, ela pode ficar armazenada de 2 a 8 graus, que seria uma geladeira, né? Sempre que o swab estiver no meio de transporte viral, ele tem que ser mantido na vertical, tá? Assim, em pezinho, num rack dentro da geladeira. Ou, se você for passar para... Se você for demorar um tempo maior, né, para processamento da amostra, menos 70 ou mais frio do que isso. Mas o importante, sempre quem está trabalhando com RNA, é reduzir ao máximo o intervalo entre a coleta e o processamento da amostra. E uma vez processada, reduzir o tempo entre o processamento, né, a extração, e a detecção, tá? Porque o RNA é muito lábil, assim, então ele se degrada fácil, tá? Então, no próximo slide, a gente vai ver uma tabela, tá? Que eu não vou entrar em detalhe, e é uma tabela da Organização Mundial da Saúde, desse documento que eu coloquei o link aqui embaixo, que depois vocês podem acessar, que está falando cada tipo de amostra e o tempo ou a recomendação de temperatura indicada, tá? Vocês podem ver que tem até amostra de urina aqui, sangue total, enfim, porque são, né, podem ser diferentes formas de detecção. Bom, no próximo slide, a gente vai chegar efetivamente na parte da extração, em que, como eu disse, a gente tem que sempre lembrar que a nossa extração tem que ser compatível com o método de detecção, tá? Isso parece besta, assim, a princípio, mas se você utilizar um método de extração que não é compatível, né, normalmente com a detecção, o que pode acontecer? Você diminui a sensibilidade e especificidade do teste por conta do seu preparo de amostra que foi inadequado, tá? A gente tem que também lembrar que o método de extração que a gente vai escolher tem que ser compatível com uma demanda do laboratório. Não adianta escolher um método de extração que seja mais barato ou mais fácil de fazer, né, e fazer assim na mão, por exemplo, sendo que você vai ter 2.000 amostras para processar por dia, que fica inviável de fazer manualmente, tá? Então, sempre avaliar essa questão da demanda do laboratório e verificar se o meu método não deve ser um método automatizado. Né? Nesse momento de pandemia que a gente vive, de muitas amostras, né? Muitos testes tendo que ser realizados ao mesmo tempo, a gente tem que levar isso em consideração. Um outro ponto que é interessante na hora de fazer essa escolha é ver se o nosso fornecedor que a gente escolheu, né, que fornece o kit, se esse fornecedor consegue entregar esses kits, tá? Ou se ele tem opções diferentes de kits, por exemplo, tá? Porque se você faz uma validação de um teste e você muda alguma coisa na extração, normalmente você vai ter que validar todo o teste de novo, tá? Então, por isso que é interessante fazer uma escolha que tenha os agentes, né, os kits têm uma disponibilidade adequada para o seu laboratório. Então, no próximo slide, vamos ver aqui, tem esse ponto que é super importante. Quem viu a apresentação da semana passada já ouviu falar sobre ela, tá? Mas aqui, de todo mundo que já trabalhou com RNA, já ouviu falar nas RNases, tá? É o pânico de todo mundo que trabalha no laboratório com RNA, quem faz expressão gênica, detecção viral. E são enzimas, né, que estão presentes elas provêm de múltiplas fontes, tá? A nossa saliva está no óleo da nossa pele, né, no suor, fio de cabelo, pelo de animais, nas células que se descamam do nosso corpo e que a gente não vê, no ar, né, das bactérias e nos fungos que estão no ambiente. Mas é importante lembrar também que a própria amostra de onde que a gente está tirando, né, que a gente vai analisar, ela contém RNase, muito provavelmente, tá? Então,
é interessante saber que tanto fora quanto na própria amostra a gente vai ter a RNase, a gente tem que tomar cuidado com as duas, né? Tanto uma para não introduzir uma RNase a mais, quanto para você inativar aquela RNase que já existe dentro da amostra. E a RNase ela pode estar presente também em plásticos, nos reagentes, na água, nas superfícies e nos instrumentos. Então, tudo a gente tem que tomar cuidado. Então, por exemplo, nessa imagem que está aqui no slide, não é, né, a pessoa está trabalhando aqui, mas assim, se ela estivesse trabalhando com RNA, não seria uma boa ideia ela estar nesse lugar, tá? Seria melhor ela ter escolhido uma outra parte do laboratório com menos gente em volta, para ela não ter essa circulação grande de gente e diminuir o risco dela se contaminar, né, contaminar as amostras, na verdade, com RNase, tá? Então, o próximo slide, por favor. A gente tem aqui, então, naquele nosso fluxo de trabalho, alguns pontos em que, né, como eu comentei, o efeito da RNase tem que ser... a gente tem que parar para pensar o que fazer com ela, né? Então, na parte da análise, aqui tem uma animaçãozinha, pode apertar, por favor, Soraya? A gente vê que a análise, na hora que a gente está no computador analisando, não vai fazer diferença, né? A RNase. Mas toda a parte da coleta até a extração, a gente tem que se preocupar com inativar o mais rápido possível essa RNase endógena, né, que está ali na amostra, que a gente parte do princípio que tem, mesmo em amostras com celularidade baixa, tá? Quando você tem, no caso, por exemplo, líquor, né, não é o caso aqui do COVID, mas é um tipo de amostra que tem uma celularidade baixa, é super difícil você extrair RNA, mas você parte do princípio que tem RNase ali, tá? Urina também, qualquer tipo de amostra. Já no passo seguinte, né, quando você tem aqui a extração e a detecção, você tem que, né, a gente tem que tomar cuidado com, além de manter essas RNases inativas, tomar todo o cuidado para a gente não introduzir RNases novas aqui naquela amostra. Porque quanto mais pura está a sua amostra de RNA, mais sensível ela vai ficando ao efeito das RNases, tá? Então, pode passar o próximo, por favor. E mais um. Então, aqui, assim, a gente vê que é possível, tá? Trabalhar com a RNase sem pânico, sem desespero, mas é importante tomar os cuidados. Então, assim, na apresentação passada, vocês já viram que qual a importância de manter o nível de biossegurança no laboratório, né? Que aqui, no caso, para quem está trabalhando com o novo coronavírus, é o nível de biossegurança 3. Então, assim, uso de EPI, né? Avental, macacão, óculos de proteção, no mínimo uma luva, né? Às vezes duas, dependendo da regulamentação. Isso tudo é importante, isso tudo vai auxiliar a não ter contaminação por RNase, a gente não introduzir RNase nas amostras, tá? Mas vale a pena ressaltar aqui que a gente vai, né, essas precauções gerais, porque pode ser que a gente esteja falando aqui para alguém que vai trabalhar com RNA de outro viral, né, de outro tipo. Então, é importante sempre usar luva, e essa luva sem talco para não atrapalhar a sua aplicação, né, subsequente, como se, por exemplo, o PCR em tempo real, né, que o talco atrapalha bastante. Trocar essa luva com bastante frequência, então se encostou num equipamento, encostou em uma maçaneta, numa bancada que não está limpa, troca de luva, tá? É recomendado que o trabalho com RNA seja feito numa área com circulação limitada de pessoas e de ar, né? Um jogo de pipetas também dedicado ao trabalho com RNA e ponteiras com filtro. E isso porque, né, quanto mais gente circulando, né, mais chance de RNase cair ali na sua amostra. A gente indica também o uso de plásticos, reagentes e águas livres de nuclease. Então, assim, se você compra um plástico que já está escrito que ele é RNase free,
né, que ele já está no certificado de análise, foi feito um teste para RNase, não tem atividade de RNase, não autoclavem esse plástico, tá? Ele já está certificado de RNA, livre de RNases, tá? Muita gente utiliza ou trata a água com esse dietilpirocarbonato, né, que eu vou falar aqui, DPEC, ou DPC. Ele, a gente não, assim, ele é bastante utilizado para diversas aplicações, né? Mas quando você tem uma aplicação que é enzimática, se houver um resquício do DPC na sua amostra, né, na sua solução, ele pode inibir essas enzimas, tá? Da mesma forma como ele inibe a RNase. Então, ele não é o mais recomendado para quem está fazendo, por exemplo, o PCR em tempo real ou mesmo para armazenar essas amostras, tá? De RNA aqui, porque ele deixa o pH um pouco mais ácido e isso a amostra pode se degradar, tá? Então, ele também não é indicado para tampões que têm reagentes com aminas, por exemplo, tris e EPS, porque a amina é nativa do EPC e daí ele não fica disponível para inativar as RNases, tá? Então, cuidado com ele. E, assim, vidraria e metais, também não adianta autoclavar, tá? A autoclave, não, ela até inibe, né, inibe a RNase, mas não o suficiente. E também as RNases conseguem voltar a ter a sua conformação tridimensional ali ativa e volta a ter atividade, né? Então, tem alguns dados diferentes assim na literatura, mas vidraria e metais precisam ser mantidos, né, incubados num forno a 235 graus por 2 horas ou mais para acontecer a inativação das RNases, tá? Então, tem gente que já recomenda, coloca no forno 400 graus, né, como se fosse uma estufa, assim, a 400 graus para fazer a inativação, tá? E usar descontaminantes de superfícies. Então, na semana passada a gente falou do DNase Away, mas aqui a gente apresenta outras opções. Então, no próximo slide, eu tenho aqui um pouquinho de como alcançar esse objetivo. Então, para a estabilização da amostra, é importante chegar com baixas temperaturas, né, o mais rápido possível, armazenar em baixas temperaturas. E aqui no caso do coronavírus, o RNA later não se aplica necessariamente, tá? Mas para quem está trabalhando com tecido, né, ou fazendo prospecção de algum vírus em tecido de animal no meio do mato, não tem como levar nitrogênio líquido, né, precisa preservar a amostra ali o mais rápido possível, né, para tecidos e cultivo celular também, tem o RNA later e outras soluções comerciais de outros fabricantes, tá? Para descontaminação de bancadas e de materiais, é possível utilizar diversas soluções, tá? Tem NaOH01 normal, seguido de lavagem com água, NaOH02 molar, seguido de lavagem com água, tem lavagem com peróxido de hidrogênio a 3%, seguido de lavagem com água. Aqui também, só voltando um pouco no DPC, quem faz o tratamento do DPC no próprio laboratório, depois de incubar a solução com DPC, precisa autoclavar essa solução, essa água, né, para o DPC ser inativado, porque ele é carcinogênico. Então, tem que tomar um certo cuidado com ele. E vai dar um cheiro doce assim, no laboratório, que é meio normal, esperado, mas, assim, ficar trabalhando com ele não é a melhor coisa, mais segura do mundo, tá? Então, e também, como vocês podem ver, tem diversas soluções. Então, assim, tem algumas soluções comerciais, como a RNase Zap, a RNase Away, que facilitam esse trabalho, tá? E também a gente tem a opção de inibir as enzimas que estão ali já na solução, né? Então, a gente tem inibidores enzimáticos, como RNase Alt, e inibidores não enzimáticos também, que fazem às vezes do DPC, só que compatível com tampões com aminas, né? Então, mais para frente eu vou falar deles. Próximo slide.
Tá, na detecção, o que é importante lembrar? Que a gente está trabalhando no contexto de detecção de patógenos, então a janela de detecção é importante considerar, né, para a coleta das amostras. Essas amostras podem ter um baixo número de cópias, então mesmo, né, o método de detecção tem que ser ou viável, né, para esse baixo número de cópias, ou uma vez que uma amostra deu negativa, ela tem que passar por um ensaio novamente. Várias pessoas acham complicado o fato do ácido nucleico viral estar em meio ao do hospedeiro, numa amostra com celularidade maior, mas isso normalmente não é um problema. E alguns kits, alguns protocolos utilizam carreadores, né, de RNA usados na extração. E dependendo da sua aplicação subsequente, como por exemplo o NGS, isso pode ter algum tipo de implicação, tá? Se você levar esse carreador para o NGS, você vai sequenciar o carreador, que pode ser um RNA transportador, por exemplo. E aí você perde reagentes com isso, tá? Mas então isso é importante lembrar na hora de escolher, né, o kit de extração referente à detecção. Tá, no próximo slide. Tá, então aqui eu vou falar de algumas estratégias, né, para a extração do RNA viral. Então, uma das mais antigas, assim, é o uso de gradientes, por exemplo, de cloreto de césio, mais ultracentrifugação. Essa estratégia ela é bastante laboriosa e não compatível assim, no ritmo que a gente precisa hoje para uma detecção de vírus, né, no meio dessa pandemia. Então, eu não vou falar dela. A seguir, a gente tem a detecção por meio de solventes orgânicos, tá? Então, eu coloco aqui uma extração orgânica e também uma extração que se baseia na ligação do RNA em superfícies que ele tem afinidade, tá? Então, a gente tem essa adsorção em colunas ou em beads magnéticas. Próximo slide. Então, aqui eu começo falando da extração orgânica. Desse método de extração, o trisol é o padrão ouro, ele é o reagente mais citado para extração na literatura. Ele, basicamente, é uma solução de fenol ácido com isotiacenato de guanidina, que vão denaturar as proteínas ali e promover a separação, né? Uma vez que você acrescenta clorofórmio e centrifuga, ele promove a separação da sua amostra em 3 fases. Uma fase aquosa, onde vai estar o RNA, uma interfase, onde vai estar o DNA, e uma fase orgânica, onde vão estar as proteínas e os lipídios, tá? É importante lembrar que o pH dessa solução é importante, né, para ter essa separação. Se ela tiver um pH neutro um pouco mais básico, o DNA vai para a fase aquosa junto com o RNA, então ele tem que estar no pH ácido, tá? A partir desse momento que você tem essa separação em 3 fases, como essa fotinho aqui do tubo, você retira o sobrenadante, que é onde está o RNA, a fase aquosa, né? E precipita ele com a adição de isopropanol. Nesse momento, você pode adicionar um carreador, como por exemplo o glicogênio, se for uma amostra que tem pouco RNA, né? A função do carreador aqui é garantir que na hora que você precipita, você vai ter material suficiente para formar um pellet, senão o RNA, você coloca isopropanol ali, ele não forma um precipitado, né? Próximo slide. Então, aqui está basicamente como que é esse protocolinho, né? Você homogeneiza as amostras no trisol, adiciona um clorofórmio, faz uma centrifugação e passa o sobrenadante para um próximo tubo, faz a precipitação com isopropanol ou utiliza esse material para um isolamento com coluna, tá? Também é possível fazer isso. Próximo slide. Aqui a gente tem os prós e os contras dessa estratégia, né? Então, assim, ela é compatível com diversos tipos de amostras, permite uma quantidade inicial de material grande e tem um custo mais baixo. Porém, esse passo de você pipetar o sobrenadante para um novo tubo, ele depende muito da habilidade manual da pessoa, né? Para ter sucesso. No final, a extração fica boa. Então, ele tem uma reprodutibilidade baixa, tá? Depende muito da mão do usuário, do treinamento. Ele, por ser tão manual, ele tem um rendimento baixo em número de amostras e você está trabalhando com solventes orgânicos que são tóxicos, né? Então tem essa desvantagem. Próximo slide.
Tá. Agora, já passando para as colunas de sílica, a gente tem que a coluna ela apresenta uma carga positiva e o esqueleto, né, de carbono, de ribonuclease, né, o deoxirribonuclease, com o fosfato, ele tem uma carga negativa. E isso faz com que o DNA e o RNA se liguem nessa coluna, que pode ser de sílica, celulose ou uma membrana de troca iônica, tá? Os agentes calotrópicos da extração ali, da lise, né, que são, por exemplo, a guanidina, enfim, e outros, eles permitem que essas moléculas sejam ligadas juntamente com o etanol, né? Ele também permite que a molécula seja ligada na coluna, mas a ligação dessa molécula na coluna depende também da concentração de sais e do pH dos tampões que você utiliza. Então, se o pH está abaixo de 7, você promove que os ácidos nucleicos fiquem ligados na coluna, enquanto se ele estiver acima de 7, você promove a eluição dele. Então, isso permite que você siga um protocolo, né? Que você primeiro liga os ácidos nucleicos, no caso aqui o RNA, na coluna, faz uma série de lavagens para ele ficar mais purificado, e no final você elui ele e fica... e chega no seu RNA puro, final. Próximo slide. Aqui, então, tem esse workflowzinho da extração, pode passar para o próximo, por favor. E os prós e os contras dessa estratégia. Então, ela tem um bom rendimento, com uma pureza maior, com mais reprodutibilidade. Podem, né, como você tem colunas diferentes, dimensões diferentes, ela tem uma ampla aplicação. É um procedimento simples e rápido, né, conveniente. Porém, dependendo da quantidade de material que você utiliza, ele pode entupir a coluna. Cada coluna tem uma capacidade de ligação fixa e quando você automatiza esse protocolo, ele requer centrífuga e sistemas de vácuo que são um pouco mais complexos, tá? Próximo slide. Por fim, a gente tem um método que se baseia na ligação do ácido nucleico aqui em beads magnéticas, tá? A mesma forma que a coluna, a superfície da bead tem afinidade, né, pelo ácido nucleico. A bead apresenta uma ampla superfície, né, tem uma superfície gigantesca de adsorção, então você tem um rendimento que costuma ser maior. Você precisa de racks magnéticas, né, ou de um instrumento que faça essa extração, permitindo, então, uma automatização do protocolo, tá? Próximo slide. Aqui está um esquema do protocolo, então, assim, você coloca faz a lise das amostras, né, junto com as beads magnéticas, e vem um cabeçote, assim, metálico, né, magnético, que vai ligar as beads nele. É claro que ele está protegido por uma ponteira, né. A seguir, depois dessa ligação, que é promovida por magnetismo, o cabeçote sobe levando apenas as beads, não existe transferência do fluido, tá? E a seguir, uma vez levando essa bead, o cabeçote leva para um próximo tampão de lavagem e, por fim, as beads são eluídas, tá? Elas se soltam, o ácido nucleico se solta da bead e ele fica purificado, tá? Próximo slide. Tá, aqui tem os prós e os contras, né? Que são os prós, o alto grau de pureza e a alta reprodutibilidade. Você não tem risco de entupir filtro, né, porque a superfície de adsorção é alta, e você tem flexibilidade, podendo trabalhar de tubos, placas de 96 ou automação. Os contras são a possibilidade de você carregar as beads no eloato final, que é prejudicial, né, para a aplicação subsequente, então tem que tomar bastante cuidado com o protocolo. Se a solução inicial for viscosa, a movimentação das partículas magnéticas é mais lenta, e só apenas pequenos volumes podem ser automatizados. É mais difícil você automatizar volumes grandes, tá? E também quando você tem poucas amostras sendo processadas, o custo fica mais alto. Próximo slide. Então aqui eu mostro um pouquinho os produtos que a Thermo Fisher oferece para a extração do RNA viral. Então, para a estabilização tem o RNA later, que eu já falei.
Se você tem o RNA já extraído, a gente tem um produto também que chama VRNA Storage Solution, tá? Que você ressuspende o seu pellet nele, ele fica mais estável. Né? Se você tem o RNA já extraído, você precipita e ressuspende nele. Para descontaminação de superfícies, a gente tem o RNA ZAP, tanto em spray quanto em lenços descontaminantes. E os inibidores de RNase tem aqueles que eu comentei, o RNA Secure, que é para soluções, ele substitui o DPC mais ou menos. RNase Out e a Superase In, que são moléculas, né, proteínas que inibem as RNases. Próximo slide. E, por fim, aqui tem basicamente as soluções que a gente tem para extração propriamente dita. Né? O kit de bead magnéticas recomendado é o Magmax Viral Pathogen, que agora tem o 1 e o 2, com o instrumento Kingfisher Flex para automatização. Para colunas de sílica, o Purilink viral, né, DNA-RNA. E para extração orgânica, o Trizol, tá? Eu coloquei aqui na ordem de recomendação. O mais recomendado é o Magmax e, por fim, o Trizol, tá? Então, gente, era isso hoje. Eu tive que dar uma acelerada aqui no final, mas eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, né, pelo tempo. Falar para vocês também que, se vocês tiverem dúvidas técnicas, quiserem entrar em contato com solicitações técnicas, isso pode ser feito pelo e-mail suporte.br@thermofisher.com. E se vocês tiverem interesse em algum dos nossos produtos, saber as melhores opções, né, e cotações também, vocês podem entrar em contato com o representante de vendas ou mandar por esse e-mail aqui do marketing.br, tá bom? Muito obrigado a vocês e temos agora um tempinho para perguntas. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Isabela do marketing também, tentando ajustar a questão do som, que a gente teve problema no início com a Surá. Eu vou seguir aqui com uma sessão rápida de perguntas e respostas para vocês, tá? Vocês enviaram aqui algumas pelo chat e a gente também vai seguir com as respostas enviando para vocês diretamente por e-mail, porque obviamente não vai dar muito tempo para a gente fazer algumas aqui. Mas eu vou aproveitar que o André está aqui, depois da sua apresentação. Obrigado, André, pela apresentação. E a gente tem duas perguntas aqui que a gente selecionou para vocês. Uma veio da Priscila Arruda Andrade. Ela perguntou por que não se recomenda RNA Laser para SARS-CoV-2. Você pode responder para a gente, por favor? Sim, principalmente pelo tipo de amostra, né, que é a amostra líquida, então fica melhor, fica melhor você não utilizar o RNA laser propriamente dito. A gente tem outro reagente recomendado, que é o RNA... Não, perdão, porque é a amostra líquida mesmo, tá? Ele é principalmente recomendado para tecido e célula, tá? E também porque essa amostra ela vai estar inicialmente no meio de transporte viral, que já faz a preservação, tá? Se mantido na temperatura adequada. Então, você não é recomendado a princípio. Outro motivo é porque tem que checar sempre a compatibilidade do RNA laser com o protocolo de extração no final, tá? Então, assim, como são agências internacionais que estipularam, né, esses protocolos e a gente acaba seguindo, elas tentam ser compatíveis com o máximo possíveis de laboratórios. Então, assim, nem todo mundo também teria um recurso para comprar esse RNA laser a princípio. Então, acho que por essas diferentes razões que ele não é recomendado, tá? Boa, valeu, André. Tem duas opções aí para a galera. Agora, a Juliana Sampaio também mandou uma pergunta. Indica para tratar os plásticos de extração com produto anti-RNase? Então, é possível tratar, tá, os plásticos para extração, mas o mais recomendado é você já adquirir esse plástico tratado diretamente pelo fornecedor, tá? Que tem no certificado de análise que foi feito esse tratamento. Porque não adianta você tratar o plástico e não avaliar depois se teve efetividade de tratamento ou não, tá? Então, assim, se você quiser tratar, a gente
até tem um kit para avaliar a RNase, mas é muito mais trabalhoso, muito mais custoso do que você já comprar o plástico que já vem RNase free. Tá? Então é importante que ele seja, sim, tratado, mas não acaba não compensando você fazer esse tratamento no laboratório, assim, para a maior parte dos casos, né? Especialmente quando a gente precisa de agilidade, enfim. Mas assim, se você já comprou um plástico que já é RNase free, não precisa fazer mais nada com ele, tá? É só tomar, obviamente, o cuidado para você não introduzir RNase nele, né? Então, a gente vai sempre trabalhar numa cabine de segurança, né? Não vai ficar abrindo plástico em todos os lugares, então, né? O frasco, né? Em todos os lugares, então, tomar esses cuidados para não introduzir uma RNase nele. Boa, obrigada, André. Bom, pessoal, para manter a nossa pontualidade aqui, a gente, em primeiro lugar, queria agradecer a todos pela participação. Esse foi só o segundo episódio da nossa série. A gente tem a próxima sessão no dia 29, que é mais focado nas soluções de qPCR e multiplex. Então, a gente espera vocês, é no mesmo link. E aproveitando aí, lembre-se de seguir a Thermo Fisher nas nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram e Facebook, para ficar sempre por dentro das nossas novidades, das nossas sessões de webinars e tudo mais. Mais uma vez, obrigado, André, pela sua contribuição aí para a galera. E obrigado a todos pela participação. Nós vamos enviar a sessão gravada também, ok? Um abraço a todos e mantenham-se seguros. Tchau, tchau.